Soberano e eterno, bendito Pai Todo-Poderoso, nesse instante que nós estamos reunidos, conforme a Tua palavra que Tu disseste, ó Jesus, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei convosco. E nós esperamos de Ti, Senhor Deus, a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, para que nos dê entendimento ao estudo que nós vamos fazer nesse momento. Nos abençoe e proteja-nos segundo o beneplácito de Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, nós tudo agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, pagão. Quando se trata de um pagão, é uma pessoa que não foi batizada. Quando se fala de batismo, obviamente, se fala de batismo numa igreja verdadeira. Paganismo. Paganismo são todas aquelas religiões que foram fundadas por fundadores homens e não o Senhor Jesus Cristo, que é homem também, mas é da parte de Deus. Então, todas aquelas igrejas que foi fundada, por homens, baseado nas ideias de homens, são igrejas pagãs. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. A Universal, fundada por Edir Macedo. A Igreja da Graça, fundada por cunhado de Edir Macedo. Os Mormons, fundados por Joseph Smith Jr., em 1830. O Testemunho de Jeová, foi fundado também por Charles Taze Russell. A Igreja Cristã do Brasil, fundada em 1909, aqui em Santo Antônio da Platina, por Luiz Franciscon. A Assembleia de Deus, fundada em 1910 por Daniel Irving. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, fundada pela Ellen White e o seu marido Charles Smith. A Igreja Adventista da Promessa, fundada pelo João Augusto da Silveira, e assim por diante. Então, todas essas igrejas que foram fundadas por homens pagã. E pode ver, analisando na Bíblia, que elas não têm o fundamento da Igreja Verdadeira de Deus. A Igreja Verdadeira de Deus, o nome no grego chamava-se Aniotem, que quer dizer o princípio, a origem. Isso aí nós vemos bem claro em Lucas. Em Lucas capítulo 1, verso 1 ao 3, diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram, muitos fundadores, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim me apareceu bem, depois de acurada toda essa investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito o excelentíssimo Teófilo, que é aquele servo de Paulo, convertido por Paulo, uma exposição de ordem, para que tenhas plenas certezas da verdade em que foste instruído. Porque a Igreja de Deus, nós vemos bem lá em Efésios que ela foi fundada, o cabeça é Jesus Cristo. E não existe 2 Jesus Cristo, existe só um. Então o que as igrejas pagãs fazem? Por forma de comércio, vai lá um sabidão, funda uma doutrina, uma seita, com o nome dele e põe atrás dele, veja bem, ele está acima de Jesus, põe atrás dele Jesus Cristo, para enganar aqueles que são menos esclarecidos no conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos que veio Adão, veio Abraão, e depois de Abraão veio Jesus. Esse é o fundador. E a Igreja Verdadeira de Deus tem 3 características que identificam a sua origem. Primeiro, fundador, Jesus Cristo. Segundo, início em Jerusalém. Terceiro, a doutrina, que é a palavra de Deus. Sobre esse estudo aqui, nós vamos ver que todas essas igrejas aqui não compartilham dessa doutrina aqui da Bíblia corretamente.
sempre tem suas falhas. E onde há mentira, não há o Espírito Santo de Deus, porque Deus não se compartilha com coisas que não têm verdade, porque Ele é a própria verdade. A primeira revolução intelectual na história da humanidade foi provavelmente a passagem da base pré-lógica da religião primitiva para o tipo de pensamento religioso que repousa sobre uma crença em um Deus. Esse Deus, para eles, é um Deus benévolo, é uma explicação filosófica do universo. Não sabemos quando se realizou esta transição, porque nós sabemos que desde os tempos primórdios, antes de surgir o povo hebreu, o homem acreditava em alguma coisa. Mas quem recebeu a doutrina da palavra de Deus foi só os hebreus. Então, nós vamos aqui acompanhar uma análise não profunda, mas uma análise resumida do que significa a religião pagã. Exemplo: a religião do antigo egípcio evoluiu em vários estágios de um simples politeísmo para o monoteísmo filosófico, quer dizer, baseado em filosofia e não baseado na verdade, né? Disse que no começo cada cidade ou distrito possuía suas divindades locais, isto é, deuses tutelares da localidade ou personificação de forças da natureza. Tudo começou com o deus Ra ou Ré. Com o surgimento da dinastia tebana, este deus passou a ser chamado Amon ou Amen. Amon-Ré, este nome de deus principal, Tebas. O deus Ra era o deus Sol. Osíris era o deus Nilo. Ré ou Osíris era o deus da conquista e da supremacia. Isso era a fé dos egípcios. Mais tarde, na Mesopotâmia, os sumerianos acreditavam num dado de número de deuses e deusas. Cada um desses deuses tinha uma personalidade distinta para os humanos. Exemplo: Shamash era o deus Sol. Enlil era o deus da chuva e do vento. Istar, a deusa do princípio feminino da natureza, e ainda tinha o deus Negral. Com todos estes deuses, sua religião era realmente monoteísta. Todas as divindades eram capazes tanto do bem como do mal. Monoteísta não, errei. Monística. Eles também tinham Sheol como um lugar sombrio. Isso certamente já aprenderam da doutrina dos hebreus, onde as almas dos mortos ficavam por um tempo durante uma geração ou coisa semelhante. Ninguém almejava uma ressurreição para o outro mundo, mas sim, aqui na terra mesmo. Nesse ponto eles estavam, em princípio, eles estavam baseados numa verdade, né? Mas a verdadeira religião suméria estava revelada na criação e no dilúvio. O deus da criação era Marduk. Certamente isto eles haviam aprendido de Sete, Enoque ou Enos e posteriormente até Noé do dilúvio. Abraão certamente era sabedor dessa história, porque ele era dali. Mais tarde, com a evolução dos caldeus, a religião sofreu mudanças, bem como Marduk, primitivamente o deus Sol, foi erigido como deus da Babilônia, a mais alta hierarquia. Istar continuou a deusa principal. Tamuz não teve grande valor na religião. Além disso, houve um incremento na adoração de demônios Negral. O deus da peste era considerado um monstro terrível, Hordas.
eram outros demônios que se escondiam na escuridão. Então eles já tinham conhecimento que Satanás se rebelou no céu e trouxe uma parte, a terça parte dos anjos, que se transformaram em demônios. Né? Com a filosofia dos caldeus, os deuses foram despidos de suas limitações humanas e exaltados como seres transcendentes e onipotentes, chegando a ser identificado como os planetas. Marduk virou Júpiter, Star virou Vênus e assim por diante. Desse modo surge pela primeira vez na história a concepção da piedade como submissão. Concepção esta onde foi adotada por várias outras religiões existentes. Os caldeus não tinham interesse algum pela vida futura, ou seja, não cria na vida após a morte. Essa mesma filosofia foi aceita pela sociedade judaica no tempo de Cristo. Os saduceus, eles eram racionalistas, ou seja, praticavam o racionalismo e não criam na vida após a morte. Pai, mas tipo assim, eles foram receber o nome de planetas em que tempo? Isso aí foi lá na Mesopotâmia, antes de Abraão sair de lá, ser chamado por Deus. Já receberam o nome de planetas. Já foram. Então eu já sabia que existia planetas além do nosso, bem antes de Sócrates. Sim, porque na realidade a Mesopotâmia foi o lugar antigo ou pré-antigo mais evoluído da face da Terra. Foi onde surgiu as primeiras escolas. E não tinha livro, era imprimida em plaquetas de barros. Então tinha lá uma biblioteca muito grande, que ali tinha todos os estudos daqueles filósofos de antigamente. E a arqueologia prova isso. A arqueologia ela prova. Os persas. A cultura persa, no sentido estrito das realizações intelectuais e filosóficas e artísticas, derivou-se em grande parte das civilizações anteriores da Mesopotâmia. O planeta está aparecendo aí. Hã? Falando que a arqueologia mostra isso aí. Do Egito e alguma coisa da Lídia e da Palestina do norte. Mas a influência mais duradoura deixada pelos antigos persas foi sem dúvida a sua religião. Sua doutrina religiosa tinha origem antiga e revolucionou outras religiões. Abalou crenças secularmente enraizadas até o dia de hoje. Isso aqui é interessante nós analisarmos, porque vamos analisar Jó. Jó, ele era um gentil, mas ele obteve conhecimento de Deus, né? Que ele foi um homem mais elogiado da própria boca de Deus, porque ele seguia a rigor todos os mandamentos e os preceitos de Deus, né? E ele já falava das constelações. Já falava, né? Seu verdadeiro fundador foi Zoroastro. Ele viveu aproximadamente uma centena de antes de Ciro, um filósofo sacerdote, e por isso sua religião teve o nome de Zoroastrismo. O movimento encabeçado por Zoroastro era corolário natural de transição para uma cultura agrícola mais civilizada e evidencia-se pelo fato de aconselhar-se por ele o culto à vaca. Estes mesmos rituais até o dia de hoje é praticado pela seita hindu. Os índios não matam a vaca, eles adoram a vaca, né? Em segundo lugar, o zoroastrismo era uma religião escatológica. O que é escatologia? É a doutrina das coisas dos finais, ou seja, o tempo do fim. Incluía ideais como a vinda de um Messias e a ressurreição dos mortos e o julgamento final e a transladação dos remidos para um paraíso eterno. Possivelmente essas ideias eles copiaram dos hebreus. A religião persa, ensinada por Zoroastro, não permaneceu por muito tempo em seu estado original.
foi corrompida e modificada pela persistência das superstições primitivas, pelas magias e pelas ambições do clero. Aí entra já um pedaço da Roma. Foi onde surgiu daí o ritual do mitraísmo, que incluía um complexo de cerimônia de iniciação em 7 estágios ou grau, do qual o último grau firmava uma amizade mística com deuses. E era observado tais como a purificação lustral, a ablusão cerimonial com água santificada ou benta, queima de incensos e os cânticos sagrados e a guarda dos dias santos, dentre este o mais destacado domingo, era o mais típico e principal. Estes mesmos rituais é usado e praticado hoje em nossos dias pela religião dos católicos, que foi introduzido no último século a.C. em Roma. Mas o que causou mais profunda impressão foi o dualismo, uma fé em deuses completamente bom e eterno, e um reino de matéria da carne sob o domínio de Satã, a escuridão e a morte. Aqui já entra um pouco de princípio da verdade, né? Com isto veio a ordem de refrear todos os prazeres dos sentidos e abster-se de comer carnes, beber vinhos e desfazer o desejo sexual, satisfazer o desejo sexual, proibindo até o casamento. Além disso, o homem teria que dominar sua própria carne e o seu ego através de jejuns e penitências corporais. Esta foi a grande fonte da famosa dicotomia dos padrões estabelecidos por Agostinho e outros sacerdotes da Igreja Romana. Ainda ontem você estava falando sobre esse Agostinho, né, bem? Os hebreus também praticavam em parte destes rituais. Também adotaram parte deste ritual a maçonaria, tais como a iniciação, purificação lustral, bem como o dia escolhido para as cerimônias e o grau alcançado ou promovido por uma dedicação. Lembrando que o dia 25 de dezembro é dedicado ao Deus Sol. Então, tudo pagão. Como já sabemos que a influência religiosa persa não só influenciaram os romanos, como os gregos, os caldeus, e que esta influência tem se destacado até os dias de hoje, e podemos dizer que a maior parte destas doutrinas pagãs ainda se baseia nesses rituais. E eu fiz questão de lembrar o 25 de dezembro, porque nós estamos chegando aqui a uma data que se diz Natal, que também é mentirosa, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ou ele nasceu na primeira quinzena de outubro. E o 25 de dezembro, por ser o dia mais longo do ano, então eles colocaram ali para a fonte comercial. E o tal do Papai Noel e outras ideologias filosóficas e pagãs. Mitraísmo, cultos com cobertura na cabeça, que nos dias de hoje usam-se uma cobertura quadrangular usada pelos pontífices da Igreja Romana. Os Baais. Foi criado na Pérsia uma religião por nome de Baais, que hoje se encontra no Monte Carmelo, em Jerusalém, no dia de hoje. Digo, em Israel, um templo luxuoso com uma cúpula de 10 metros de diâmetro, toda de ouro maciço. Sua crença é baseada no judaísmo, cristianismo e islamismo. Tá? É interessante isso aqui. Pregam só o Pentateuco e guardam a lei judaica. Aceita Jesus como Filho de Deus para se fundir às religiões que aceitam a lei judaica, abstinência alimentar
dízimo, porém não aceita que Cristo aboliu a lei de Moisés, o aio. Esta seita entra sorrateiramente nas religiões, financiando com dinheiro para se fortalecerem através destas religiões. Voltando ao mitraísmo, eles adotaram abstinências de não comerem carne de espécie alguma e o pagamento dos dízimos, da queima de incenso, água benta, guarda do dia santo, bem como domingo, e o 25 de dezembro, o culto com cabeças cobertas e com o quipar, o chapéu, o quipar dos judeus e os retangulares dos pontífices da Igreja Romana. Todos estes rituais foram adotados por outras seitas religiosas e até o dia de hoje. Muitos desses rituais os persas copiaram dos hebreus com certas pitadas de exageros. Porém, como povo e religiões pagãos, eles provam do mesmo sabor ritualístico. Como carro-chefe, a Igreja Católica Romana é a pior. Isto que a Bíblia afirma. Em Apocalipse capítulo 17, verso 4 e 6. 4 a 6. É sério? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. As notificações da Bíblia é muito perfeita e exata. Exemplo, mulher significa igreja. Qual a igreja hoje que sua cor é escarlata, que é o roxo, aquele vermelho roxo, né? E aqueles traços cor de ouro que é a púrpura, né? É a igreja romana. É a igreja romana católica. Sua riqueza em ouros e pedras preciosas é espetacular. Ela é a religião que aceita qualquer outra religião fazer parte dos seus cultos religiosos. Candomblé, aqueles lá da Bahia, lá, tudo vão lá e faz culto junto com ela, né? Isto é, se mescla com qualquer religião sem exceção de credo ou deuses. Isto chama-se abominação imundas. E prostituição, prostitui a palavra de Deus. Por isso que ela é a grande mãe das prostitutas, ela é a meretriz, né? Ela é a grande Babilônia, a mãe de todas as religiões pagãs. Ela que derramou o sangue de muitos cristãos em sua inquisição em nome do Senhor Jesus. Por isso que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, como fala o verso 6. Agora sabemos que a abstinência alimentar, não comer carnes, água benzida, guardar o dia de domingo em lugar do sábado do Senhor, dizer que vão para o céu, crer em visões e sonhos, louvar e adorar deuses de ouro, prata, bronze, ferro, pedra, gesso, madeira, massas e etc. Proibir casamento, crer em mais de um Deus, cobrar dízimo, idolatrar pessoas artísticas, esportistas e pessoas que se destacam até dentro da religião. E ser bajuladores, ou seja, puxa-saco. Tudo isso faz parte da religião pagã e do paganismo. A verdadeira fé é a palavra de Deus. Só ela pode te conduzir à salvação.
Todos os que querem implantar seus próprios pensamento ou teoria sobre a Bíblia Sagrada não têm o Espírito de Deus e tampouco conhecem a Deus. Então nós, no início, fizemos uma pequena ilustração das igrejas que são fundadas por homens. Essas pessoas quiserem implantar acima da palavra de Deus seus próprios pensamentos ou filosofias. Não tem fundamento. E o final diz aqui é pesado. Quero esclarecer que muitas dessas religiões tinham algum valor até Jesus Cristo. De Cristo para cá, se perderam no esquecimento porque Jesus aboliu a lei judaica. Nos dias de hoje não tem valor algum, a não ser a lei de Deus e a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos provar que Jesus aboliu a lei judaica em Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Justiça é a lei de Deus. Então a justiça permanece. Colossenses 2, 14 a 17. Aqui deixa bem claro. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Até o 17. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si Espera um mesmo. pouquinho, eu quero esclarecer isso aí. Quem eram os principados e potestades? Eram os sacerdotes do tempo de Cristo. Eles que eram o que faziam, que eram para fazer cumprir aquela lei, não fizeram nada, né? Eles montaram em cima de um trono bem equipado, de luxo, e ali eles eram a supremacia. Por isso que esse versículo fala isso. E tendo despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Potestade é poder, eles tinham poder. Em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém os julga. Que são sombras das coisas futuras, E morreu. mas o corpo é de Cristo. Cristo aboliu tudo. É por isso que eu prego, irmão, que hoje a Santa Ceia é uma vez por ano. São os únicos rituais que ficaram. A Santa Ceia e o corte do cabelo até a altura do meio da costa. Né? De curto para os homens. Então, veja bem, nós não podemos mais basear o dia da Santa Ceia, que é uma vez por ano, baseado por lua nova, porque aí nós entra na religião judaica aqui outra vez. Mas lá, no início da Bíblia, em Números, parece que é em Números, não estou bem lembrado, lá está falando, não foi em Êxodo, está falando que foi no dia 14 de abril. 14 de abril. Então nós temos que basear na lei do calendário, e não em lua nova, tá? Então é por isso. Terminou bem. Hebreus capítulo 7, verso 8 e 9. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Até Levi. Estava no lombo dele. Acabou a lei judaica, acabou o sacerdócio levítico. Todo o livro de Levi foi cancelado. Ele existe aqui para nós pegarmos alguma coisa para orientação, mas não que nós devemos seguir. Inclusive no livro de Levi, no final do livro de Levi, está acrescentado os dízimos. Então veja bem, por que Abraão pagou o dízimo? Porque lá em Gálatas capítulo 3 diz que, capítulo 3 e verso 10, se eu não me engano, né? Ele
ele foi pré-evangelizado antes de nós. Todos aqueles depois que são das obras da lei, é isso? Deixa eu pegar aqui. Gálatas. 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então Abraão já tinha recebido o Evangelho do Espírito Santo de Deus antes de nós, naquele tempo. Então ele deu dízimo porque ele sabia que ele seria o patriarca. E que dentro da sua descendência sairia um povo que tinha que pagar dízimo. Por isso que no capítulo 7 e verso 7, capítulo 9, verso 7, se eu não me engano, de Hebreus, deixa eu ver bem aqui, é muita coisa na cabeça, mas eu... 7, verso 9. Que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios. Não, peraí. Hebreus 7, verso 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque ele tinha que imitar o pai. Entendeu? No tempo de Abraão, o dízimo não era lei. No tempo de Moisés, o dízimo virou lei. No tempo de Jesus, ele aboliu toda aquela lei. Então acabou o dízimo também. Isso que o povo não sabe entender. Mas como o dízimo é benéfico para o bolso, eles dizem que não prega a lei judaica, mas está recebendo o dízimo. Como que não prega? Então é um antro de mentira. Essa é a grande verdade. Então agora nós vamos ver uma observação aqui das religiões meramente pagãs. Isaías capítulo 1, verso 15, 16 e 17. Eu pus só o 15, mas pode ler até o 17. Isaías capítulo 1. Capítulo 1, 15, 16 e 17. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multipliqueis as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Esse é o verdadeiro dízimo. Esse é o verdadeiro dízimo, esse é o verdadeiro padrão da igreja verdadeira de Deus, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu resumi bastante isso aqui, porque se for mesmo fazer um estudo profundo disso aí, nós ficaríamos aqui 3, 4 horas falando. E o nosso objetivo é simplesmente mostrar às pessoas no que eles estão crendo hoje. E procurar usar ou o conhecimento da verdade, ou pedir a Deus nas suas orações, o Espírito Santo de Deus que esclareça eles, se eles têm vontade de servir a Deus, o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é agradável o que eu falo, eu sei disso. A verdade não é agradável a ninguém. Mas Paulo também disse, aquele que for ensinar, esmere-se no fazer. E ele também disse, eu não vim ao mundo para fazer a vontade de homens. Se eu viesse ao mundo para fazer a vontade de homens, eu estava no meio deles. Mas eu vim para fazer a vontade de Deus. Então, dizer a verdade. não, as pessoas que não querem largar o patamar da sua religião, o seu destaque das suas religiões. Eu estou de terno e gravata, eu estou lá no coreto, lá no altar, pregando a palavra. Isso é um ego, é um orgulho. É muito melhor nós estar aqui debaixo dessa sombra, aqui simplesinho, mas pregar a virtude de Deus,
que é o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, do que estar todo destacado e pregando mentira, né? Que são religiões que Deus nem conhece. Porque fala a Bíblia, muitos naqueles dias dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós expelimos demônio, em teu nome nós curamos enfermidades, né? Aí ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então são religiões estranhas. Por isso que aqui em Isaías ele diz: quando vos levantar as tuas mãos para a oração, eu fecho os meus olhos, eu nem ouço, né? Por isso que a oração deles não passa do teto da casa, né? Então é a realidade da palavra de Deus. E para os abstinentes, não adianta eles fazer oração lá: mas eu não como carne de porco. Não, eu não como essa linguiça, pode ser de gado, mas pode ser que foi enrolada, foi colocada dentro da tripa do porco. Isso é um absurdo, né? Então é essa a realidade da palavra de Deus. Nós estamos aqui para mostrar este caminho, esta verdade. Alguém quer aceitar? Bem, porque Deus disse assim: e eu cortei dos sábios e entendido o meu conhecimento e revelei aos simples e pequeninos. Louvado seja o nome de Deus. Irmão Vinícius, pode pedir graça para nós. Senhor Deus, Pai eterno, agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos tem mantido vivos, Senhor, para ouvir a sua palavra. Mantenha o Senhor no seu caminho reto e revelando a sua palavra verdadeira, que foi escondida desde a fundação do mundo e agora revelada a nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Vinícius, por mais esse dia, por mais essa oportunidade.